Olá, queridos, eu sou o pastor Delvacir Costa e nós estamos dando início à nossa sexta aula de protagonismo cristão. Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre o modus operandi do protagonista cristão. Como age, como atua, de que maneira, que estratégias ele usa para desenvolver o seu trabalho, o seu protagonismo. O protagonismo cristão é o protagonismo daquele sujeito que sai da arquibancada, que deixa de ser um mero espectador, que não aceita o papel de vítima do sistema, da sociedade ou das circunstâncias. O protagonista é aquele que age. O protagonista é aquele que faz as coisas acontecerem. O protagonista são aqueles que provocam a ação ao invés de sofrerem a ação. E para que isso ocorra, é preciso agir. Existem algumas atitudes básicas que todo protagonista precisa e deve tomar. Algumas coisas são importantíssimas, são fundamentais, são insubstituíveis. Primeira coisa que o protagonista cristão faz, ele constrói relações de confiança. Infelizmente, a igreja cristã deu muita atenção à dimensão espiritual de sua tarefa, mas não para a dimensão social. Nós cristãos frequentemente caímos na armadilha de uma versão truncada e estreita sobre o evangelho. Muitas vezes nós tratamos a salvação do ser interior, mas não do restante da vida. Há uma dicotomia, há uma separação, há um dualismo do social e o espiritual. E isso prejudica tremendamente a ação da igreja no mundo em que vivemos. Por outro lado, muitas vezes nós nos isolamos como igreja, passamos a evitar o contato com os não crentes. Para conquistar uma pessoa para Cristo, nós precisamos nos aproximar. Nós não podemos evitar as pessoas. Para ser um protagonista cristão, é necessário, é preciso realizar contatos e construir relações de confiança. Não há como você ser um protagonista no isolamento. Não existem protagonistas ermitões, eremitas. Nós precisamos estar envolvidos com as pessoas, relacionando-nos com as pessoas, construindo relacionamentos. A construção de relacionamentos por parte de um protagonista cristão se dá principalmente através de visitas feitas às pessoas da comunidade. Quando o protagonista cristão, o plantador de igrejas, o evangelista urbano, o missionário, ele chega numa comunidade, ele deve misturar-se às pessoas, ele deve visitar as pessoas. Nessas visitas, ele procura conhecer pessoas e construir relacionamentos. O evangelismo passa pela construção de relacionamentos. O evangelismo passa pela identificação dos maiores problemas sentidos naquela comunidade. Identificar os problemas da comunidade ajuda muito no trabalho da implantação ou da revitalização de uma igreja urbana. O pastor, o missionário urbano, ele deve atacar esses problemas que a comunidade tem, que a comunidade enfrenta, nas suas pregações, apontando soluções bíblicas para os mesmos. Ele deve mostrar que a igreja e que Deus, numa abrangência muito maior, não se encontra a igreja alienada das dificuldades, ignorando os problemas da cidade. Uma vez que os problemas são identificados, isso intensifica a eficácia da igreja e a sua credibilidade junto à comunidade. Para aumentar a visibilidade, para aumentar a credibilidade na comunidade,
Para identificar os líderes comunitários, a igreja tem que se relacionar. É estratégico para o protagonista cristão construir relações de confiança, se aproximar de pessoas, se relacionar com pessoas. É uma construção, é um processo que gera confiança mútua e que aumenta a eficácia da igreja e do protagonista. Como você pode começar? Como você começa a construir uma rede de relacionamentos confiáveis? Quando você visita pessoas em um determinado bairro, em uma determinada rua, em uma determinada vizinhança. Você só constrói relacionamentos visitando pessoas, conversando com pessoas, sentando com pessoas, relacionando-se com pessoas. Protagonista cristão, ele deve visitar líderes religiosos na sua cidade, no seu bairro. Não entre em contato com essas pessoas para que eles possam concordar com a sua teologia. A ideia não é essa. O principal não é isso. Ao contrário, visite essas pessoas porque elas são líderes, porque elas têm uma comunidade religiosa organizada. A questão não é se eles aceitam ou não o que você faz. É lógico que, em última instância, o nosso objetivo é conquistá-los para Cristo. Mas isso só poderá ser feito através de uma amizade e de uma confiança que é construída gradativamente. Nós temos que nos aproximar de pessoas que são capazes de ajuntar pessoas. Nós temos que nos aproximar de pessoas que agregam pessoas ao redor de si. Pessoas que lideram a comunidade. Você só vai construir esse relacionamento procurando essas pessoas. Não é para debater, não é para discutir teologia, não é para discutir pressupostos espirituais, é para se relacionar, para fazer amizade com gente que tem amigos e que influencia pessoas. Entre em contato com os líderes políticos da comunidade. Entre em contato com os líderes comerciais da comunidade. Com as pessoas que fazem, que promovem a educação. Procure pessoas que prestam serviços médicos, sociais, assistenciais na sociedade. Procure pessoas comuns. Havia um pastor numa determinada igreja, ele colocou um banco de pedra na frente do templo, à sombra. E as pessoas que estavam passando sentavam-se para descansar. E o pastor estava sentado naquele banco, conversando com as pessoas. O pastor se unia às pessoas, ele trocava ideias, ele aprendia sobre a comunidade, sobre as pessoas, sobre os problemas e podia evangelizar as pessoas também. Eu conheci um pastor que ia para lanchonetes, para bares, tomava um refrigerante, tomava um suco, e conversava com as pessoas, e logo havia uma roda de pessoas à sua volta, conversando sobre os problemas, sobre a sua visão da comunidade. E isso trazia resultados fantásticos. As pessoas contavam ali na mesa da lanchonete, na mesa do bar, problemas e coisas que ninguém tinha compartilhado e que ninguém teria compartilhado de outra forma. E ele podia compartilhar a palavra de Deus de uma forma que ninguém mais iria ouvir também. Relacionamentos de confiança. Nessas visitas que você fizer, existem 3 descobertas que você precisa ter. 3 coisas que você precisa perceber, que você precisa aprender. A primeira coisa, o que as pessoas veem como seus problemas. Segunda coisa, quem são os seus verdadeiros líderes? E a terceira coisa é quem são as pessoas com fogo nas entranhas. Quando você fizer visitas, descubra primeiro como as pessoas veem os seus problemas. Geralmente a igreja olha para a comunidade e diz: os problemas da comunidade são esses. Será que são? Será que verdadeiramente são esses os problemas da comunidade? Será que a comunidade vê os seus problemas da mesma forma que a igreja é?
Qual é a questão que nós deveríamos tratar? Qual é o problema que nós deveríamos resolver? O que nós deveríamos fazer para resolver problemas? A igreja crê que sabe. A igreja crê que pode fazer o melhor. Mas as pessoas da comunidade, elas veem da mesma forma, elas percebem da mesma forma. Tem gente que fica profundamente ressentida porque a igreja tenta resolver problemas que para elas não são problemas. As pessoas não percebem a vida e os problemas da forma como a igreja. E aí acontece que há um desamparo na comunidade. As pessoas acabam se tornando beneficiárias ou recipientes da caridade eclesiástica, do paternalismo eclesiástico. A igreja pode se sentir bem dando alimentos, doando roupas, prestando serviços sociais, mas será que é isso que as pessoas veem? Será que é isso que as pessoas querem? As pessoas às vezes se sentem vitimizadas e depreciadas por uma atitude da igreja que não é o que eles esperam, que não é o que eles querem. O protagonista descobre com as pessoas da comunidade o que essas pessoas veem como seus problemas. Eu não posso chegar lá oferecendo algo que a comunidade não quer. Eu não posso chegar na comunidade oferecendo um serviço que não interessa. Às vezes, nós queremos assumir a liderança da comunidade e não é isso que a comunidade quer. Às vezes, ela já tem os seus próprios líderes, como nós veremos, e não quer novos líderes, quer outras coisas, tem uma outra visão. Nós precisamos quebrar esse ciclo negativo do ministério e ver as pessoas como elas se veem, perceber as pessoas como elas se percebem. Não é o que eu acho, é o que as pessoas veem, é o que as pessoas sentem. Não é o que a igreja supõe, é o que as pessoas identificam. Então, o primeiro passo a ser descoberto, a primeira descoberta nestas visitas é exatamente essa: como as pessoas veem os seus problemas. Não é como a igreja, nós já sabemos como a igreja vê. E nem sempre o problema que a igreja percebe é o problema de fato, é o problema real. Como as pessoas percebem os seus problemas. Em segundo lugar, quem são os verdadeiros líderes da comunidade? Nem sempre o agente comunitário, nem sempre o presidente da associação de moradores, nem sempre o político do bairro é o líder da comunidade. Quem são os verdadeiros líderes? Raramente os líderes ou representantes de uma comunidade, eleitos, reconhecidos, estabelecidos, são os verdadeiros líderes. Tem gente que se vê como líder, mas não exerce liderança. Tem gente que se proclama líder, mas não exerce liderança. Tem gente que exerce uma liderança negativa. Eles não podem impedir que as coisas aconteçam, ficam ali falando, agindo, apagando incêndios, combatendo problemas, mas elas não exercem influência e liderança. Tem pessoas que podem bloquear a ação da igreja, que podem atormentar, que podem causar problemas, principalmente líderes eleitos, mas não os líderes verdadeiros. Tem pessoas que foram eleitas e precisam ter o ego adulado, ter o ego massageado para se sentirem importantes. Elas não vão te ajudar a não ser que você as adule, que você esteja bajulando essas pessoas. Elas vão tentar atrapalhar o seu trabalho como protagonista, o trabalho da igreja no protagonismo cristão. Mas existem os verdadeiros líderes em toda a comunidade. São pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, são pessoas que fazem com que a comunidade funcione. São os vigias que tomam conta dos outros, são os intermediários que fazem as costuras políticos-sociais,
são os agentes. Toda e qualquer comunidade urbana tem essas pessoas. Toda e qualquer comunidade tem os seus verdadeiros líderes, mesmo que não sejam reconhecidos. Você quer algo oficial? Procure o líder eleito. Você quer que algo aconteça? Procure o verdadeiro líder. E toda comunidade tem pessoas com fogo nas entranhas. São aquelas pessoas que ardem, que queimam, que não descansam enquanto não fazem o bem, que atacam os problemas da comunidade, que tentam resolver as coisas, que se doem, que choram, que se gastam, que são consumidas. Muitas vezes são os burros de carga da comunidade que carregam o peso de todo mundo. Pessoas que, uma vez convertidas, vão se consumir, que não irão descansar jamais para ver as coisas acontecendo, para ver a comunidade transformada, para ver o milagre do cotidiano acontecer, para ver a transformação social e espiritual. Essas pessoas, elas estão aí. Toda comunidade tem alguém assim. E como nós vamos descobrir? Conversando, perguntando, construindo relações de confiança. Quem é que manda na comunidade? Quem é que influencia? Quem é que tem o poder do amor? Quem é que faz as coisas acontecerem? Não é a ordem ou a desordem estabelecida, não é a polícia ou o tráfico, são pessoas cujas entranhas estão queimando, estão ardendo, que têm fogo nas entranhas, e você só descobre isso conversando com as pessoas. Converse com as pessoas da sua comunidade. Converse com as pessoas da sua comunidade. Sente-se com elas. Construa relações de confiança se você quiser ser um protagonista. A grande maioria, provavelmente a quase totalidade dos pastores e missionários urbanos visitam apenas os crentes. A igreja crescerá de uma forma relevante enquanto os não crentes não forem visitados? A igreja vai causar impacto enquanto as pessoas da comunidade não forem visitadas e ouvidas? A liderança da igreja normalmente não tem ideia do que está acontecendo na comunidade, ela está fora de contato, fora da realidade, ela não vê a realidade social da sua cidade. Está na hora de sair do gueto eclesiástico e ir para a rua, ir para a comunidade, ir para as casas, para conhecer pessoas e construir relações de confiança. Uma segunda coisa que nós temos que observar são os problemas e líderes. Já falamos um pouquinho de ambos, mas vamos reforçar essa ideia. Descobrir os problemas e os líderes da comunidade são as principais funções da visita às pessoas. Algumas perguntas podem e devem ser feitas. Comece com perguntas que revelem problemas. Pergunte para as pessoas na praça, na rua, na esquina, no bar, na sua casa, na frente da igreja, embaixo da árvore. Pergunte para elas: há quanto tempo você vive nesse bairro ou comunidade? A vida nesse período melhorou ou piorou? Como era antigamente? Como é hoje? O que te incomoda no que diz respeito a morar aqui? O que você gosta nessa comunidade? O que você não gosta nessa comunidade? O que quebranta o seu coração nessa comunidade? Descubra os problemas básicos das pessoas. Encontre na comunidade as raízes do orgulho da comunidade. Descubra se as pessoas realmente se importam com a sua comunidade.
Pergunte como a sua igreja, a igreja que você pertence, pode se tornar relevante. Como a sua igreja pode ajudar a sua comunidade a mudar. Como as pessoas veem a igreja e como gostariam que a igreja as ajudasse. Ouça as pessoas, receba de lá para cá e não só daqui para lá. Então, faça perguntas para descobrir os líderes, os verdadeiros líderes, e não os titulares, mas os verdadeiros líderes. Encontre os guardiões. O guardião de uma comunidade é a pessoa que decide se alguém entra ou não pelos portões, se ela é aceita pelas pessoas da comunidade ou não. É ele quem dá, principalmente nas favelas, nas comunidades carentes, o guardião é quem dá a permissão oficial, o que pode e o que não pode, o que entra e o que não entra. Ele é o chefe, ele é o patrão, ele é o líder da comunidade. Nas favelas, nas comunidades carentes, normalmente o líder é o líder do tráfico de drogas, o líder da prostituição, o líder da gangue, o líder da quadrilha. Essa pessoa é o guardião, ele se auto-intitula o guardião da sociedade, da comunidade, da sociedade, e quem entra e quem sai depende dele, quem fica e quem não permanece depende dele. Aí nós temos um segundo tipo de pessoas que são os informantes, é os que trazem os problemas, os que trazem as novidades. A palavra-chave para isso é dedo duro, é fofoqueira, é X9. Essas pessoas, quer sejam homens, quer sejam mulheres, elas conhecem tudo a respeito de todos e com riqueza de detalhes. É impressionante a riqueza de detalhes que essas pessoas têm, possuem sobre os demais. Quem são os informantes da comunidade? Essas pessoas podem usar a fofoca para o bem da comunidade. Por que fofoca tem que ser prejudicial? Por que informação tem que ser prejudicial? Ela pode ser usada para o bem, para mostrar o que está sendo feito, quem está precisando do quê. Por que não estabelecer um contato com essas pessoas e ouvi-las com atenção? Finalmente, toda a comunidade tem um intermediador. Intermediador é a pessoa que é amigo de uma pessoa influente na prefeitura, de uma pessoa influente no governo, que pode conseguir alguma coisa, que pode intermediar, que pode trazer o benefício para a comunidade. O intermediário é a pessoa que, com suas conexões, pode resolver um problema quando se necessitar de uma ajuda externa para ser resolvido. Essas três pessoas, os verdadeiros líderes, os informantes e os intermediários, são importantes, interessantes, e todo protagonista cristão deve estabelecer contato e relações de confiança com essas pessoas. Pense o que significa isso para o evangelismo numa comunidade. Que impacto essas pessoas podem trazer no protagonismo evangelístico dentro de uma comunidade? Convide essas pessoas para irem à sua casa conversar, para irem à igreja participar de uma programação da igreja. Compartilhe o evangelho, compartilhe o que Deus pode fazer na vida deles. Traga-os para Cristo. Quando você encontrar essas pessoas e conquistá-las, e conquistar uma relação de confiança, construir uma relação de confiança com essas pessoas, a vida da igreja vai mudar, a vida da comunidade vai mudar. Você precisa procurar essas pessoas e construir relacionamento. Não é só entregar um folheto, não é só um assistencialismo paternalista, não é só falar de alma, de inferno e de vida eterna. É construir relacionamento. Relacionamento de confiança. Feito isso, crie coalizões. Uma vez estabelecidos contatos, construídos relacionamentos com essas pessoas mais influentes, você começa a construir coalizões. Existem pessoas e existem instituições na sua cidade, na sua comunidade, que podem ser usadas como pontes para alcançar pessoas para Cristo.
pessoas que não estão nas instituições cristãs, pessoas que não vão nas igrejas, pessoas que não querem saber de evangelho como ele é apresentado. Eu já participei de reuniões de salas de alcoólicos anônimos, e ali dentro, tratando da problemática do alcoolismo, da doença do alcoolismo, eu ganhei pessoas para Jesus. Assistentes sociais, policiais, diretores de escola, diretores de creches, de asilos, de orfanatos, líderes comunitários, presidentes de clubes, presidente de time de futebol. São pessoas com as quais podemos criar coalizões, pessoas que podem abrir excelentes oportunidades para o evangelismo, para a pregação do evangelho. Visitar hospitais, visitar cadeias, dar palestras em escolas, frequentar associações comunitárias, são portas abertas para coalizões. O protagonista cristão, por um outro lado, deve ceder às dependências do templo para a realização de palestras sobre saúde, sobre segurança, cursos diversos. As nossas igrejas, os nossos templos evangélicos são muito mal aproveitados. Nós temos 1, 2, no máximo 3 reuniões por semana, e a grande maioria do tempo eles estão ociosos, desocupados. Por que não usar? Por que não colocá-los a serviço da comunidade? Por que não usar as dependências físicas do templo para abençoar as pessoas da comunidade? Não tem uma sala para alcoólicos anônimos? Sede é do templo. A prefeitura não tem uma creche? Usa as dependências sociais da igreja para atender crianças carentes. O atendimento comunitário, odontológico, hospitalar, seja qual for, ao ANON, conselhos tutelares, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, essas coalizões cooperam para que o evangelho cresça. Não é só você receber, é você dar. Não é você pedir, é você ofertar. Crie coalizões que vão beneficiar a sociedade e vão expandir o reino de Deus e o evangelho. E nós podemos fazer também algo mais efetivo, mais prático, organizar-se para a ação. Nenhum protagonista cristão deve agir na base do improviso. Nenhum protagonista cristão deve trabalhar sem estratégia, sem metodologia, sem um modus operandi. Preparar um plano bem específico, bem planejado, bem estratégico, de uma forma organizada e sistemática. Trabalhar pelo bem da cidade e da comunidade. Há 3 coisas que a gente pode fazer, biblicamente pensando. Em primeiro lugar, oração e jejum pela cidade. Oração e jejum pela cidade. O homem pecador se opõe a Deus. O diabo força, induz, conduz o homem a não buscar a Deus. Qualquer plano de ação evangelizadora, por melhor que seja, sem os recursos da oração, ele fracassará. Nenhum método, nenhuma estratégia, nenhuma inovação vai funcionar se não tiver o poder de Deus. E esse poder só vem pela busca, pelo jejum e pela oração. Os demônios que infestam as cidades só serão expulsos pelo poder da oração. A oração é a base. A igreja precisa se organizar, mas a igreja precisa orar. A igreja precisa agir, mas a igreja precisa orar. Nós precisamos buscar de Deus e em Deus, para depois então agirmos. Marchas de oração, caminhadas de oração, vigílias de oração, relógios de oração, 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 mais oração, jejum e oração, com mais jejum, com mais oração. É assim que nós vamos conquistar a cidade. É assim que nós vamos alcançar o mundo perdido para o Senhor. É assim que as comunidades serão transformadas.
As hostes espirituais da maldade precisam ser confrontadas nas regiões celestes, e isso se dá através da oração. Nós precisamos preparar as pessoas para a evangelização e para a ação na cidade. Já falamos disso nessa disciplina e eu quero insistir nesse assunto. Nós precisamos pessoas qualificadas, capacitadas, cheias da palavra, com estratégias, com metodologias viáveis, eficazes, contemporâneas. Pessoas que pregam o evangelho com capacitação. Pessoas que foram treinadas para fazer o evangelismo. As seitas preparam seus adeptos muito bem. As igrejas precisam gastar tempo e recurso no preparo dos que evangelizam. Planejamento da ação e organização, o sucesso da evangelização depende do Espírito Santo. É só ele que convence o pecador. Entretanto, no que depende de nós, no que depende de mim e de você, nós precisamos fazer a nossa parte, fazer o que está ao nosso alcance. O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Quais os recursos são necessários? Quando devo começar? Essas e outras perguntas precisam ser respondidas para que as ações do protagonista cristão sejam eficazes, eficientes e efetivas. Esse é o modus operandi. É assim que age o protagonista cristão. É assim que ele se põe à luta, que ele se disponibiliza para ir ao campo, e o campo é a sua comunidade, a sua cidade. Acima de tudo, ser protagonista é um estilo de vida. Nós não podemos mais deixar a cidade à mercê do diabo. Nós não podemos mais deixar a cidade à mercê das estruturas mundanas e opressoras. Nós não podemos entregar a cidade à ineficiência da classe política. Nós precisamos agir, nós precisamos sair da plateia, nós precisamos conduzir as ações. É assim que se cumprirá a ordem de Jesus, em sermos sal, em sermos luz e em sermos fermento. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos agir. Nós precisamos ir à luta e fazer as coisas acontecerem. Para a glória do nome do Senhor, não entregue a sua cidade ao poder das trevas. A vitalidade da igreja se expressa através do dinamismo do seu corpo, dos seus membros, ordinariamente organizados dentro da sociedade, dentro da comunidade. Os perigos, as dificuldades, os desafios, as tendências estão aí, e a igreja precisa atender a isso. Nós temos dois riscos muito sérios, muito grandes, que precisamos pensar neles e atacar esse problema. O primeiro risco é o perigo da estrutura eclesiástica sufocar a dimensão eclesiástica. A dimensão é a ação, a dimensão é a atuação, a dimensão é o protagonismo, e às vezes nós criamos uma estrutura tão grande, tão pesada, que sufoca a dimensão. A igreja tem tantos departamentos, tem tantas atividades, tem tantos ministérios, tem tanta coisa para fazer que ela não consegue andar, que ela não consegue avançar. A estrutura sufoca a dimensão é o evangelho, a dimensão é o protagonismo. A igreja, com a sua estrutura, existe para cumprir a sua função, para cumprir o seu mandato. E também o perigo é da secularização da vida interna da igreja. A igreja mundanizada, a igreja secularizada, a igreja ensimesmada, a igreja corrompida pelo pecado, manchada pela falta da santidade. Esquecer o seu real papel, que é ser sal, luz e fermento, que é ser protagonista. Uma igreja secularizada
ela não é uma igreja que protagoniza. Ela deixa de ser o sujeito para ser o objeto. Nós precisamos buscar na igreja, na palavra, na oração, um nível de vida santificado e santificador, que afaste o perigo da secularização. Líderes mundanizados, líderes secularizados não servem para que uma igreja seja protagonista. Precisamos olhar com atenção para essa realidade e cuidar para que esses perigos não venham atrapalhar a missão da igreja, não venham impedir que a igreja retorne ao protagonismo que sempre teve e precisa ter. A igreja, ela está no mundo para ser relevante e fazer diferença. Que nós possamos alcançar isso. É a igreja que ora, é a igreja que sai para fora das quatro paredes, é a igreja que clama, é a igreja que faz a diferença. Protagonismo cristão é vida, fé e evangelização a serviço da comunidade, para transformar o mundo, para a glória do Senhor Jesus. Amém.